Nós estamos aqui nesta tarde porque queremos comunicar uma mensagem a cada um de vocês que estão aqui. Peço gentilmente a vossa atenção para a mesma, porque julgamos de extrema importância aquilo que nós temos a vos comunicar, a vos passar, porque nós somos seres receptores, não é? Temos uma mente, temos uma alma, temos um espírito. Nós recebemos informação de todo o lado onde nós estamos. Nós somos constantemente bombardeados, perdoem-me a expressão, com escolhas. A todo momento nós temos que decidir, a todo momento nós temos que escolher. Vou para a esquerda ou vou para a direita? Faço isto ou faço aquilo? E nós queremos vos apresentar alguém que faz toda a diferença na sua vida, na sua escolha. Glória a Deus. Nós estamos a falar da pessoa de Deus. Deus que nos criou à sua imagem, conforme à sua semelhança. O Deus Todo-Poderoso, o Rei, o único, aquele que nos criou com propósitos. Nós não estamos cá em vão. A nossa vida não é em vão. Nós temos propósitos nesta vida. E deixe-me dizer-lhe a primeira verdade, que é: nós só vivemos uma vida. Não pense que vai reencarnar ou que não há nada provado sobre a reencarnação. Só há uma vida. Faça valer a sua vida. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E a palavra diz: aquele que nele crê não é condenado, mas aquele que nele não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a Bíblia diz também que, e a condenação é esta, que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque eles não querem vir para a luz para que as suas más obras não sejam descobertas, mas porque a luz tudo descobre. Mas só há um caminho que nos leva a Deus. Há um só caminho para a verdadeira felicidade. Ele se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. A Bíblia diz que assim como para o céu vistes ir, Ele virá da mesma forma. Vai chegar um dia em que vai chegar o julgamento. Vai chegar um dia em que nós não vamos viver o nosso dia normal da nossa rotina. Vai chegar um dia. Vejam aqui em Mateus 7. Vejam o que o Senhor fala em Mateus 7. Mateus 7, versículo 7. O Senhor Jesus Cristo diz: ora, Mateus 7, versículo 13: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho, e muitos são os que entram por ela, que conduz à perdição. O caminho largo conduz à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho largo. É o caminho do eu faço o que eu quero. É o caminho de eu não preciso de Deus. É o caminho de eu é que mando a minha vida. Esse é o caminho largo. E muitos são os que entram. Multidões entram pelo caminho largo. Multidões escolhem o caminho largo. Multidões escolhem o caminho mais fácil. Multidões querem as coisas facilitadas, querem uma vida líquida. Mas há outro caminho, que é o único caminho para a salvação, que o caminho é estreito e a porta é apertada. Não vale tudo. Jesus dizia às multidões: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma cada dia a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Há um caminho melhor do que aquilo que nós achamos que é o melhor. Há uma vontade melhor do que a nossa. É a vontade de Deus. É a vontade de Jesus Cristo, seu Filho amado. É a vontade do Espírito Santo. Há uma só pessoa. Nós devemos a Ele todo o louvor, toda a adoração e toda a glória, pelo simples facto de Ele nos ter dado a respiração, pelo simples facto de nós sermos nascidos. Nós devemos a Deus a adoração, como suas criaturas, como seres únicos que nós somos, criados à imagem e semelhança de Deus, com capacidade de pensar, com capacidade de sentir, com capacidade de amar. Criaturas únicas. Deus criou todo o habitat perfeito antes de fazer habitar o homem nesta terra.
a terra, os mares, os céus, a água, os animais. E por fim cria o homem, coloca o homem na terra. E o homem deve ao Senhor Deus adoração, porque é para isso que nós cá estamos, para louvar o Criador. Nós estamos cá com propósito. Como ousamos nós viver uma vida em que Deus não faz parte dela? Como ousamos nós não pensar sobre estas coisas? Mas a Bíblia diz que sem Cristo as pessoas estão cegas pelo pecado, pelo engano do pecado. O que é o pecado? O pecado é o desvio da lei de Deus. Quando Deus diz faz desta forma, mas nós insistimos, não, eu quero fazer à minha maneira. Quando Deus diz faz assim, mas nós dizemos não, eu prefiro fazer à minha maneira. Eu quero descobrir por mim como é que é. Já diz um ditado português muito conhecido: o fruto proibido é o mais apetecido. E nós temos curiosidade para ver, para sentir o mal, para fazer o mal. E essa transgressão resulta em transgressão da lei de Deus. E vejam que Deus simplesmente não estalou os dedos e diz: olha, vocês estão perdoados. Automaticamente, não. Você quer saber qual é a punição do seu pecado? Você quer saber a gravidade do pecado que cada um de nós comete? O sacrifício do Filho de Deus. O sacrifício de Jesus. O sacrifício perfeito. Ele verteu sangue naquela cruz para você ser salvo. Ele verteu sangue naquela cruz para você acreditar nele e ter a vida eterna. Ah, glória a Deus! Ele verteu sangue naquela cruz para você olhar para os céus e dizer: eu estou em paz contigo, Senhor Deus. Ele o salvou, mas você tem que acreditar nele. Você tem que o receber pela fé na sua vida. Você tem que reconhecer que é um pecador. Tem que reconhecer que é um pecador. E dizer: Deus, eu não chego lá pela minha força. Eu não sou salvo pelo meu mérito. Tem que reconhecer que diante do trono de Deus você está em falta. Quando nós reconhecemos que estamos em falta diante do trono de Deus, quando nós reconhecemos o presente que Deus nos deu, foi o seu próprio Filho. O seu próprio Filho. Não foi um homem, não foi um profeta qualquer, não foi um homem qualquer, porque ninguém tinha condição de salvar. Ninguém tinha condição. Tinha que ser alguém perfeito para nos salvar. Tinha que ser alguém perfeito para nós podermos ser salvos. Somente uma pessoa perfeita. Estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos há quem encontre. Imaginem quando um dia mais tarde os céus se desenrolarem como cortina. Quando o julgamento de Deus chegar e a trombeta soar, e é agora o julgamento. Onde é que nós vamos estar? Será com Cristo, com Jesus, ou perdidos para sempre? Nós não nascemos salvos. Quando nós viemos a esta terra, nós não nascemos automaticamente salvos. Dá que pensar, mas é a verdade da palavra de Deus da Bíblia. Nós não nascemos salvos. Precisamos de salvação. Precisamos nos arrepender, porque nascemos com a marca do pecado em nós. Nascemos com a marca do pecado em nós. Precisamos de ser libertos desse poder do pecado que nos domina. Essa influência que nos domina. Só há uma maneira. Reconhecer Jesus Cristo. Reconhecer o único caminho, a única verdade e a única vida. Reconhecer. Dizer: Deus, eu me arrependo do meu pecado. Eu quero voltar atrás. Eu quero mudar de caminho. Eu quero mudar de rota para a minha vida. E para isso eu entrego a minha vida a Ti, Deus. Eu entrego a minha vida a Jesus Cristo, que se deu a si mesmo por mim. Aceitar a dádiva de Deus que foi dada em nosso lugar. As suas dívidas já estão pagas. Você não precisa de as carregar. Porque uma vida de prazer, uma vida de felicidade momentânea, temporária, vai acabar. Mas a vida com Cristo não acaba jamais. A vida com Jesus não acaba jamais. A vida com Jesus é eterna. Eternamente do lado dele, conhecendo-o, amando-o, servindo. E Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. E a Bíblia diz que Ele também é uma pedra de tropeço sobre aqueles que não a querem.
sobre aqueles que não creem no Santo Evangelho. Que um dia a palavra de Deus diz que todos vamos dobrar os nossos joelhos para adorá-lo. A Bíblia diz que toda a língua vai confessar e todo o joelho se irá dobrar. Muitas vezes eu ouço pessoas blasfemando de Deus, gozando de Deus, gozando com muitas coisas que acontecem na Igreja Católica Romana. Mas, cuidado, Deus não é homem, Deus não é como nós, Deus é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. A ficha da nossa vida está ligada porque Ele determinou, porque chegar ao dia vai desligar a nossa ficha. Deus determinou que nós vivamos e nós estamos vivos. Deus determinou a vida dos nossos familiares e nós estamos vivos. Ele cura, Ele liberta, Ele salva. Não há outro como Ele. Ele cura, Ele liberta, Ele salva. Não há outro como Ele. Deus liberta, Deus cura e Deus salva. Somente lance aos seus pés. Reconheça que Ele é suficiente. Reconheça que Deus é poderoso, todo poderoso. Reconheça o seu amor. Jesus diz: vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos. Muitas vezes cansados desta vida, cansados das lutas, das opressões. Todos estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. O que Jesus tem para si é melhor do que aquilo que você imagina. É o melhor prémio desta vida. Viver com Cristo. Saber que não estamos sozinhos. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. O pecado é como que uma parede que faz separação entre o homem e Deus. Por isso é que as pessoas vivem na maldade, não têm conhecimento de Deus. Vivem no pecado, não têm conhecimento de Deus. Vivem em maus pensamentos a todo o tempo, em luxúria, em fornicação. Mas Deus pode libertar, Deus pode salvar, Deus pode curar a tua alma, Deus pode curar o teu espírito. Ele cura alma, espírito e corpo. Para Ele nada é impossível. Ele é o Todo-Poderoso. Ele faz o que lhe apraz. E lhe aprove dar a sua vida para te salvar. Mas agora temos que dar o passo e nos chegamos a Ele. A Bíblia diz que aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus não é confundido jamais. Aquele que se aproxima dele não é confundido. Só há um nome dado entre os homens pelo qual nós devemos ser salvos e é pelo nome de Jesus Cristo. Pelo nome de Jesus. Se você, diante do julgamento de Deus, quando você morrer na eternidade, chegar e vai dizer: olha, mas eu quero empurrar a porta, eu quero abrir, eu quero entrar, mas você, se não tiver Cristo, não vai entrar. O sangue de Cristo foi vertido na cruz do Calvário. O sangue do Cordeiro Imaculado. O sangue do Cordeiro que é perfeito. É o que justifica. É o que nos limpa. O sangue do Cordeiro perfeito, imaculado, é que nos salva. É que limpa a sujeira do nosso pecado. Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Filho de Deus. Ele ressuscitou dentre os mortos. Nem a morte teve domínio sobre Cristo. Nem a morte teve domínio sobre Jesus Cristo. Ele é o nome que é sobre todo o nome. Adorado nos céus e na terra. Não, Ele não precisa de si, não precisa de mim. Ele não precisa de nós. Mas nós precisamos dEle. Porque Ele é tudo o que nós temos. Fora de Cristo não há nada. Já dizia um pregador muito admirado. Ele dizia: há só um caminho para o céu. E há milhões de caminhos que levam ao inferno. Milhões. Só há um caminho para o céu. Tudo o resto leva para o inferno. Há só um caminho para Deus. E não é religião. O caminho para Deus não é religião. Buda, Maomé, Confúcio, Krishna não levam ao céu. Mas é Cristo. Cristo é a ponte. Cristo é tudo. Cristo é o mediador perfeito entre nós e Deus. Ele é o mediador perfeito. Ele ama. Ele deu a vida por si. Não ignore o sacrifício do Senhor. Não ignore. Este é o chamado.
Arrependei-vos e crede no Evangelho. Se os vossos pecados são como escarlata, Ele tem poder para os tornar mais alvos do que a neve. Mais alvos do que a neve. Ele pode apagar todos os teus pecados. Ele pode apagar todos os teus pecados. Basta só se lançar diante de Jesus, pela fé, e acreditar no seu trabalho, no seu sacrifício. Ele está pronto a recebê-lo no reino. Ele está pronto a recebê-lo no reino. E a lhe chamar de filho. A palavra diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram nem da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas de Deus. Nasceram da vontade de Deus. E certa vez Jesus também falou com o mestre em Israel, e Jesus disse: necessário te é nascer de novo. E ele perguntou: será que eu tenho que voltar a entrar no ventre da minha mãe e voltar a nascer? Não. Nascer do Espírito. Aquele que nascer da água, aquele que não nascer da água e do Espírito, não tem a vida eterna. Nascer do Espírito. Nascer de Deus. De dentro para fora. Quando você conhece Cristo, quando você tem uma experiência com Cristo, toda a sua vida é transformada. Toda a sua vida é transformada. Nasce de dentro para fora. E aí vai amar os outros com um amor que você não tinha antes. Aí você vai respeitar os outros como você não respeitava antes. Aí já vai pensar o bem que você não pensou antes. Que Deus tenha misericórdia desta geração. É a nossa oração. Nós estamos aqui pregando a palavra porque o Senhor Jesus nos o mandou. Ele diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. O que é o Evangelho? O Evangelho são boas notícias. E para haver boas notícias tem que haver más notícias. Tem que haver más notícias. A má notícia é que nós somos pecadores. E o nosso pecado leva-nos ao inferno. Mas as boas notícias é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não se perca, mas tenha a vida eterna. Veja que nós somos responsáveis por aquilo que ouvimos. Nós somos responsáveis por aquilo que ouvimos. Mesmo que você não queira acreditar em Jesus, você é livre de o fazer. Tem o seu direito à sua escolha. Mas mais tarde, diante do trono de Deus, também não poderá ser recebido na glória. Também não poderá ser recebido no céu. Se for fazer uma sondagem, muitas pessoas queriam ir para o céu. Não é? E aquelas que querem ir para o inferno é porque têm uma má percepção do que realmente o inferno é. Mas em Cristo temos a reconciliação com Deus. Em Cristo temos paz com Deus. Já não vamos estar em guerra com Deus a partir do momento em que cremos em Cristo. Mas é preciso nos humilharmos e crermos no Evangelho. É preciso nos humilharmos e crermos no amor de Deus. E crermos no sacrifício do Filho de Deus. A Bíblia diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam perdoados os vossos pecados e venham tempos de refrigério. Enquanto há vida há tempo, enquanto há tempo há esperança. E a esperança tem um nome, se chama Jesus Cristo. Por favor, arrependam-se e creiam no Evangelho. Entreguem as vossas vidas a Cristo. Não há ninguém melhor. Confiem em Jesus. Jesus é mais do que uma religião. Ele é uma pessoa. Ele ressuscitou dentre os mortos. E a Bíblia diz: assim como para o céu vistes ir, da mesma forma Jesus vai vir. Jesus vai voltar para vir buscar os seus, a sua igreja. Portanto, creiam em Jesus. Fazemos este apelo, pois sabemos que não há ninguém melhor do que Cristo. Não há ninguém que complete o nosso interior como Cristo. Por favor. Nosso apelo, o nosso sincero desejo para com cada um de vós é que vocês sejam salvos. É que vocês sejam salvos. Mas acima de tudo, que o nome do Senhor seja glorificado. E o nome do Senhor sempre vai ser glorificado, creia você ou não. Se você não crer em Deus, o nome do Senhor vai ser glorificado na mesma. Mas se você crer em Deus, o privilégio, você vai desfrutar do privilégio, que é participar das bênçãos divinas, que é participar da alegria divina, que é participar da comunhão divina. Mas se você não crer,
Deus é glorificado na mesma, pois Ele não precisa de nós é que precisamos dele, porque Ele é mais importante até que o ar que nós respiramos. Deus vos abençoe. Step up on the devil, now we under my feet. Ay, got the Holy Ghost, Father, Son, Trinity. Yeah, I was stuck in sin, damn my God, He set me free. Yeah, I was stuck in sin, damn my God, He set me free. Step up.